Olá! Com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14 digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos assistir pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes. Primeiro bloco, falaremos de Flamengo e Botafogo, jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E em seguida, também comentaremos o jogo entre Flamengo e Palmeiras, válido pela 29ª rodada. No segundo bloco, é a vez de comentarmos o jogo Ceará contra Botafogo e também teremos o quadro Recordar é Viver, hoje trazendo um grande clássico entre Fluminense e Vasco da Gama no ano de 1975. No terceiro e último bloco, é hora de fazermos um panorama geral do Campeonato Brasileiro. Resultados da 29ª rodada, classificação geral, classificação do segundo turno, tabela de curiosidades elaborada pelo colaborador do programa, Dr. Marcos Macedo, e também a tabela de desempenho dos times cariocas no Campeonato Brasileiro, além da 30ª rodada. E falaremos, por fim, da Copa Libertadores, já que teremos confrontos válidos pelas semifinais entre Flamengo e Racing, quarta-feira no Maracanã, e LDU e Palmeiras na quinta-feira no Equador. Vamos começar então falando do jogo do meio de semana, na quarta-feira passada. O Flamengo foi ao Newton Santos enfrentar o Botafogo para um público de 22.635 torcedores. O Flamengo venceu o time da casa, o Botafogo, por 3-0, com gols de Pedro, Luiz Araújo e Plata. A vitória do Flamengo foi justa e merecida. O primeiro tempo foi um jogo equilibrado, mas no segundo tempo o Flamengo foi bem melhor do que o Botafogo e mereceu vencer até por mais gols de diferença. A torcida do Botafogo deixou o Newton Santos protestando muito contra a atuação do time dirigido por David Ancelotti. Vamos ver aí um resumo do clássico num vídeo do JP Sampaio 96. Uma das maiores humilhações em um clássico dos últimos tempos foi vista hoje no Newton Santos. A torcida do Botafogo se mobilizou, preparou uma festa incrível. O clube fez doação de ingressos. Os torcedores se apegavam no placar de 4-1 do ano passado para tentar esse ano brecar a luta do título do Flamengo, para impedir que o rubro-negro se aproximasse do Palmeiras e ainda de quebra se aproximar de volta do G4 também. O torcedor do Botafogo não encheu o Newton Santos. 22 mil torcedores só, mas fizeram um mosaico e frase do Zico. O clima era de hostilidade e no final um baile de 3-0 e que cabia mais do Flamengo, com um pênalti não marcado, com a torcida rubro-negra visitante de 5 mil pessoas calando a ampla maioria botafoguense. Realmente uma noite daquelas para coroar de vez o ano do Botafogo como um verdadeiro caos. Vimos aí um resumo dessa partida, na qual o Flamengo, na minha opinião, foi justo e merecedor, vitorioso do jogo. Vamos colocar aí os confrontos entre Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Confrontos Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Nós temos aí, foram um total de 26 jogos, com 4 vitórias do Botafogo, 13 do Flamengo e 9 empates, com 31 gols marcados pelo time rubro-negro e 21 gols marcados pelo time alvinegro. E nos últimos 10 confrontos, no Newton Santos, foram esses aí os resultados. O Flamengo conquistou 8 vitórias e o Botafogo, mesmo na condição de mandante,
no Newton Santos, venceu apenas 2 vezes o seu mais tradicional e maior rival. Então, ampla vantagem do Flamengo quando o jogo é na casa do Botafogo, no estádio Newton Santos, também conhecido como Engenhão. Agora eu vou falar um pouco do público. O Botafogo, mesmo recebendo o Flamengo, seu arquirrival, e lutando para ficar no G4 do Campeonato Brasileiro e conquistar uma vaga para a Libertadores de 2026, o público foi apenas de 22.635 torcedores. Mauro César Pereira fez esse comentário aí a respeito da pouca presença de público do Botafogo. Aspas para Mauro César Pereira. Isso é vergonhoso. A SAF fez promoção com ingressos de brinde até para acompanhantes e compareceram um pouco mais de 21 mil botafoguenses. Foram destinados somente 1.500 ingressos para os rubro-negros, fecha aspas, Mauro César Pereira. Nós já tratamos desse tema aqui no programa, sobre a ausência dos torcedores do Botafogo no estádio Newton Santos. Isso realmente não há nenhuma explicação razoável que possam dar a respeito desse fato. O torcedor do Botafogo realmente não é um torcedor que gosta de comparecer ao estádio para apoiar o seu time, que é o atual campeão brasileiro, vamos lembrar, e também da Libertadores. E a torcida do Flamengo, então, fez uma grande festa no Newton Santos e provocou o rival, já que no início do jogo o Botafogo fez um mosaico lá, provocando os torcedores do Flamengo por conta daqueles 4-1 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, vamos ver aí a festa da torcida rubro-negra em pleno Newton Santos. Mesmo com poucos ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo, o torcedor rubro-negro que compareceu ao estádio Newton Santos fez uma grande festa pela vitória por 3-0 e várias provocações aos torcedores do Botafogo. E para fechar esse jogo, Flamengo 3, Botafogo 0, vamos ver aí um desabafo do torcedor do Botafogo nas redes sociais. Eu não queria acreditar, mas depois desse jogo, eu tenho que concordar que o Botafogo de 2025 é pipoqueiro e cavalo paraguaio. Bom, vimos aí que o torcedor do Botafogo ficou bastante irritado, não só com a atuação do seu time, como também por toda a temporada do Botafogo. O Botafogo agora se limita a lutar por uma vaga no G4 e se classificar para a Libertadores do ano que vem. Já o Flamengo, seu maior adversário, está brigando pelo título. E por falar em briga pelo título, vamos agora comentar o jogo do Maracanã na tarde de domingo entre líder, o Palmeiras, e o vice-líder Flamengo, para um público de 71.651 torcedores que, mesmo com muita chuva no Rio de Janeiro, compareceram para ver esse grande jogo. Foi realmente um jogaço. Mas antes de falar sobre o jogo, eu fiz algumas observações aqui sobre Flamengo e Palmeiras. A primeira delas é a seguinte: Flamengo e Palmeiras são os dois melhores times e elencos do futebol brasileiro. É inquestionável
essa situação. Flamengo e Palmeiras realmente são os melhores times e melhores elencos do Brasil. O Palmeiras, outra observação, o Palmeiras é o time com o melhor conjunto, na minha opinião, do Brasil. Taticamente é muito perfeito o jogo do Palmeiras. Ele é muito bem comandado pelo seu técnico, o irritadiço Abel Ferreira, mas o Palmeiras, temos que reconhecer, pratica sim um futebol coletivo bastante vistoso. É muito aplicado esse time do Palmeiras e não por acaso vem há muito tempo sob o comando do Abel, fazendo grandes jogos e conquistando vários títulos aí para o Verdão. Terceiro, o Flamengo é o time mais técnico do futebol brasileiro, talvez até sul-americano. O Flamengo realmente tem jogadores que desequilibram a partida. Mesmo estando jogando menos do que o adversário, o Flamengo é capaz de vencer os seus jogos graças à técnica apurada da maioria dos seus jogadores. Bom, outra observação é que o Palmeiras reclamou bastante da arbitragem. Com razão, na minha opinião, houve ali uma penalidade do Jorginho, empurrão nas costas do zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras, ignorado pelo árbitro e pelo VAR. O Palmeiras reclama desse lance. Mas vamos passar aí outros lances polêmicos de arbitragem que aconteceram nessa partida e que também não foram marcados pelo árbitro. Vamos ao vídeo. Quem não marca isso, também não marca isso. Quem não marca isso, também não marca isso. Quem não marca isso, também não marca isso. E quem não marca isso, também não marca isso. E quem também não marca isso, também não marca isso. Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Bom, Palmeiras reclama da arbitragem e se esquece que o Palmeiras é o time mais beneficiado pela arbitragem e pelo VAR no Campeonato Brasileiro. Trouxemos aqui no programa da segunda-feira passada que o Palmeiras foi beneficiado com 15 pontos a seu favor por conta de erros de arbitragem. Então, o Palmeiras não deveria nem sequer falar de arbitragem. Eu vou colocar aí a frase dita pelo Felipe Luiz, técnico do Flamengo, na entrevista coletiva ao fim do jogo. Vamos ao Felipe Luiz. Abre aspas para o Felipe Luiz. Se tem um time que não pode reclamar da arbitragem, é o Palmeiras. Com toda a razão, o treinador do Flamengo. Se tem um time que não pode reclamar de erros de arbitragem, esse time se chama Palmeiras. Então, colocar na conta da arbitragem a derrota de ontem é muito simples para um time que é sempre favorecido pela arbitragem. Basta lembrar o jogo contra o São Paulo, onde foi ignorado um pênalti claro, clamoroso a favor do São Paulo contra o Palmeiras nessa partida. Bom, vamos agora, feitas essas observações, vamos agora ao jogo. No primeiro tempo, o Palmeiras surpreendentemente começa o jogo em cima do Flamengo, pressionando muito, tem vários escanteios a seu favor. Num deles houve esse lance do empurrão do Jorginho contra o Gustavo Gomes, que o Palmeiras reclama bastante, que deveria ter sido marcado o pênalti pelo árbitro, mas foi ignorado essa situação e quem largou na frente foi o Flamengo, né? Uma jogada ali do Pedro lançou o Arrascaeta, que entrou na cara do goleiro Carlos Miguel do Palmeiras e fez Flamengo 1-0. Mas o Palmeiras não demorou a empatar. O jogador Léo Ortiz sofreu uma contusão, foi atendido fora de campo. O Flamengo ficou ali pelo menos uns 3 minutos jogando com um homem a menos e o Palmeiras se aproveitou. Uma bola cruzada da direita para a esquerda, encontrou a cabeça de Vitor Roque, que ganhou do jogador Emerson Royal do Flamengo, encobriu o goleiro Rossi e empatou o jogo para o Palmeiras. 1-1, naquela altura o empate era justo, porque o Palmeiras jogava até melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo voltou a marcar outros 2 gols
aproveitando-se de erros da defesa do Palmeiras. No primeiro, o Pedro consegue roubar ali uma bola do zagueiro Fux e entra na área para fazer o chute e ele é derrubado. Ele é derrubado na área, o Jorginho vai para a cobrança e, batendo em grande estilo, coloca o Flamengo em vantagem no marcador 2-1. E depois o próprio Pedro, recebendo um passe açucarado do Arrascaeta, retribuindo o passe que o Arrascaeta havia recebido do próprio Pedro, o Pedro invadiu a área e fez o terceiro gol do Flamengo. O Flamengo, então, foi para o intervalo com uma vantagem de 2 gols, 3-1. No segundo tempo, o Palmeiras, como era de se esperar, volta buscando o empate a qualquer custo, pelo menos um gol, pressiona bastante o Flamengo, mas o Flamengo ontem estava muito bem na sua defesa. O Léo Ortiz acabou deixando o campo machucado ainda no primeiro tempo, foi substituído pelo Danilo, que fez uma ótima partida. O Flamengo se defendia bem e nos contra-ataques levava bastante perigo ao time palmeirense. O Flamengo sustentava o resultado até que no abafa e nos acréscimos, numa escapada do jogador do Palmeiras pela esquerda, ele invadiu a área, chutou, o Rossi defendeu parcialmente e no rebote Gustavo Gomes fez o segundo gol do Palmeiras, dando números finais ao jogo. Flamengo 3, Palmeiras 2. A arbitragem de lado, o jogo foi um jogaço, 2 times que realmente procuraram jogar futebol, algumas jogadas um pouco mais ríspidas de lado a lado, mas foi um grande jogo no Maracanã, de 2 times que mostraram por que são líder e vice-líder da competição e vão brigar pelo título, acredito eu, até a última partida. Estatísticas do jogo: Flamengo finalizou 7 vezes contra 18 do Palmeiras, 4 no gol contra 8 do time do Palmeiras, 49% de posse de bola para o Flamengo, 51% de posse de bola para o Palmeiras. O Palmeiras não vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro há 10 anos. Vamos colocar aí o retrospecto dos últimos jogos entre Flamengo e Palmeiras. Está aí para você conferir. Quando o Flamengo não venceu, eles empataram. Então, o Flamengo tem aí realmente uma larga vantagem em confrontos contra o Palmeiras na última década. Bom, falando ainda do jogo, os destaques do Flamengo para mim foram Pedro e Jorginho. O Pedro participou de todos os gols do Flamengo, deu o passe para o Arrascaeta fazer o primeiro, sofreu o pênalti cobrado pelo Jorginho no segundo e acabou fazendo ele mesmo o terceiro gol do Flamengo. E o Jorginho também fez uma grande partida pelo Flamengo. Como joga bola o Jorginho. É um jogador realmente diferenciado, que arma ali o meio de campo do Flamengo, distribui passes, é um jogador de uma boa, eu diria, grande qualidade técnica, diferenciado, que deu ao Flamengo ali no setor de meio campo, está dando, né, uma grande contribuição ali para o Flamengo vencer os seus jogos. Ele desfila no gramado um futebol de altíssimo nível. Para mim também foram o Jorginho um dos destaques da partida. Pelo lado do Palmeiras, o Andréas Pereira, muito vaiado aí pelos torcedores do Flamengo no Maracanã. Toda vez que tocava na bola, os torcedores do Flamengo lembravam do erro que ele cometeu lá na final da Libertadores de 2021, quando entregou a bola para o Daverson fazer o gol que deu o título ao Palmeiras. Não, a torcida do Flamengo não perdoou o Andréas Pereira, mas ele fez uma boa partida. E também o Vitor Roque, um atacante agudo, um atacante que incomodou bastante ali a zaga rubro-negra. Então, resumo para mim do jogo: o Palmeiras fez uma grande partida, começou jogando melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo foi letal e não perdoou os erros cometidos pela defesa do Palmeiras e acabou saindo vencedor dessa partida. Arbitragem à parte, eu acho que a vitória do Flamengo foi merecida. E quem é o Palmeiras
para reclamar de erro de arbitragem, já que ele é o time sabidamente mais favorecido até aqui no Campeonato Brasileiro. Então, falamos aí da vitória do Flamengo sobre o Botafogo no Newton Santos por 3-0 e dessa vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no Maracanã, com mais de 71 mil torcedores presentes em tarde de muita chuva no Rio de Janeiro, que não foi suficiente para afastar os torcedores do Flamengo, que assistiram uma grande vitória, uma grande exibição do time rubro-negro. Bom, no próximo bloco, no segundo bloco, vamos falar aí da vitória do Botafogo sobre o Ceará e também teremos o quadro Recordar é Viver. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou Badoff. Estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque na Defesa. Agora vamos falar sobre a vitória do Botafogo no Castelão contra o Ceará. Para um público de 30.021 torcedores, o Ceará recebeu o Botafogo e perdeu. Os gols do Botafogo foram marcados por Cris Ramos aos 38 minutos do primeiro tempo e Jefinho aos 33 minutos do segundo tempo. O Botafogo entrou em campo com 12 desfalques, né? Muita gente aí no estaleiro, no departamento médico do Botafogo. Botafogo com dificuldade de escalar um time para essa partida, mas mesmo assim, apesar desses desfalques, o Botafogo soube jogar, soube resistir a uma pressão inicial do Ceará e saiu com uma vitória bastante importante para suas pretensões no Campeonato Brasileiro. A pretensão do Botafogo é ficar no G4 e participar da Copa Libertadores do ano de 2026. Essa é a meta do Botafogo numa temporada muito ruim, mas o Botafogo conquistou 3 pontos importantes e continua aí na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro, né? O primeiro tempo o Ceará foi um pouco melhor, mas o Botafogo aproveitou a chance que teve e Cris Ramos, num excelente passe recebido ali do jogador do Botafogo, para mim o melhor da partida, o Santi Rodrigues, fez 1-0. E no segundo tempo foram poucas oportunidades de gol para ambos os lados. A melhor do Ceará, o Marçal, lateral do Botafogo, improvisado de zagueiro, tirou em cima da linha. E o Botafogo, na sua melhor oportunidade, depois que a bola se chocou contra o travessão, o Jefinho ali deu uma meia bicicleta e conseguiu colocar a bola no fundo da rede do goleiro do Ceará, fez 2-0, placar final. Então, na minha opinião, o Botafogo, com Santi Rodrigues como destaque, foi merecedor da vitória. Estatística da partida: Ceará 17 finalizações contra 10 do Botafogo, 3 no gol do time do Ceará contra 4 do Botafogo, posse de bola 48% do Ceará, 52% do Botafogo. Nós vamos agora ver um vídeo aí do JP Sombra analisando essa temporada do Botafogo, que apesar de todos esses desfalques, como eu ressaltei, ainda está brigando pelo G4. Mas vamos saber aí do JP Sombra como ele analisa o Botafogo esse ano. O Botafogo é literalmente a prova de que a soberba precede a ruína. Um time que até 2024 estava há 30 anos quase sem ganhar nada, que decidiu subestimar títulos em 2025. O Botafogo só colhe o que plantou com sua soberba. O Botafogo tinha o poder em suas mãos, tinha o império em suas mãos, mas sucumbiu com uma mentalidade totalmente sem noção. Um Botafogo que largou o início do ano, largou a pré-temporada, desfez o time todo que deu certo. Pra quê? Será que é necessário? Botafogo que ficou 4 meses sem técnico,
O John Textor falando que a temporada só começa em abril. E ainda quando teve a escolha de técnico, foi um técnico com uma carreira totalmente pífia. Para substituir esse técnico, contratou um cara que nem técnico era. Tem como você levar a sério? O Botafogo só colhe o que planta. E parece que a derrota pro Flamengo é só pá de cal. Porque um ano antes, a goleada sobre o Flamengo foi a realidade. Foi a noção, foi a caída de ficha. O Botafogo estava em outro patamar. Dessa vez, é a caída de ficha de que o Botafogo em 2025 é insignificante, que tem um dos piores planejamentos de todos os tempos. Bem, vimos aí que o Botafogo vem sofrendo na temporada de 2025, muito por conta do planejamento ruim que foi feito para esse ano, né? O Botafogo, que venceu as duas principais competições ano passado, Campeonato Brasileiro e Libertadores, criou uma expectativa natural nos seus torcedores de que esse ano o Botafogo continuaria brigando por títulos. Não foi o que aconteceu. O Botafogo perdeu inicialmente a Supercopa para o Flamengo, depois perdeu a Recopa para o Racing, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama, que tem um elenco bastante inferior ao do Botafogo. Isso causou uma decepção e frustração muito grande nos torcedores alvinegros. E a temporada de 2025, o Botafogo está lutando aí pelo G4, mas essa derrota por 3-0 para o Flamengo no Newton Santos machucou bastante os torcedores alvinegros e, ao que me parece, esse planejamento mal feito do Botafogo para essa temporada contribuiu e muito para que o Botafogo não disputasse aí os títulos que a torcida tinha a expectativa de disputar, sobretudo Libertadores, também eliminado para a LDU, e o Campeonato Brasileiro, no qual o Botafogo realmente só pode brigar aí por uma das vagas na Libertadores para salvar, eu diria, a sua temporada bastante ruim até aqui. Bom, falamos aí do Botafogo e agora vamos passar aí para o quadro Recordar e Viver. O Recordar e Viver de hoje vai trazer uma partida entre Fluminense e Vasco da Gama, disputada em 10 de agosto de 1975. Fluminense venceu essa partida por 4-1 para um público de 79.764 torcedores. O árbitro da partida foi o Arnaldo César Coelho e os gols do Fluminense marcados por Manfrini, Paulo César, Gil e Rivelino, descontando o Edu para o Vasco, Edu que é irmão do Zico. Lembrando que hoje nós teremos esse grande clássico no Maracanã. Hoje, dia 20 de outubro, Fluminense e Vasco se enfrentarão com o mando de campo do Vasco no Maracanã a partir das 7h30 da noite. E por conta desse jogo que vai válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós vamos trazer aí um quadro Recordar e Viver especial envolvendo esses dois times. Com vocês, pelas lentes do canal 100, Recordar e Viver do programa de hoje. Antes da guerra, Arnaldo advertiu os capitães contra a violência, a fim de evitar as cenas vergonhosas dos últimos jogos. E logo foi o Fluminense que mostrou ter ido jogar futebol. Manfrini fez o primeiro gol. Mas os ânimos do Vasco continuavam exaltados. Moisés reclama impedimento e xinga o bandeirinha. Quando maior era o domínio tricolor, Edu fez um belíssimo gol de bicicleta, anulado pelo juiz. Por reclamar, Joel levou também um cartão amarelo. O Flu então foi lá e Paulo César marcou de cabeça, depois de excelente passe de Gil. Os tricolores estreavam na decisão para o título com um passeio. Rivelino deu-se até o luxo de rebolar e perder um gol feito.
como quem não faz leva, o Vasco descontou com Edu. Os vascaínos voltaram com força total no segundo tempo, até que Assis fez pênalti em Edu. O juiz não deu e o baixinho ficou uma onça. Moisés então chutou Paulo César no estômago, foi expulso e de passagem ainda chutou de novo a cabeça do adversário caído. Daí para frente só deu Fluminense em campo. A goleada pintava. Foi Gil quem marcou o terceiro numa jogada de Paulo César. Com Félix pegando tudo, os tricolores ainda fizeram um quarto tento. Rivelino, sensacional, driblou todo mundo e mandou uma bomba indefensável. Vejam só o gol. Derrotando o Vasco por 4-1, a máquina tricolor mostrou que a violência não resolve quando um time joga futebol. Bem, vimos aí uma goleada do Fluminense de Rivelino sobre o Vasco de Edu, 4-1, e hoje teremos esse confronto no Maracanã, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, vai dar Vasco? Vai dar Fluminense? Saberemos aí a partir das 7h30 da noite no Maracanã, o grande clássico Vasco e Fluminense. Bom, estamos chegando ao fim aqui do segundo bloco do programa No Ataque e na Defesa, e no terceiro bloco vamos falar aí tudo sobre o Campeonato Brasileiro, panorama geral com classificação, resultados, enfim. E também, por último, falaremos de Libertadores. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque e na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou Badoff. Estamos de volta. Vamos colocar aí os resultados de sábado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos no sábado Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 1, Fortaleza 0. Agora os jogos de domingo. Flamengo 3, Palmeiras 2, Mirassol 3, São Paulo 0, Internacional 2, Sport do Recife 0, Ceará 0, Botafogo 2, Bahia 4, Grêmio 0. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte. Em primeiro, pelos critérios de desempate, o Palmeiras, 61 pontos, 28 jogos. O Palmeiras deve um jogo ainda do primeiro turno contra o Santos. Em segundo, o Flamengo, também 61 pontos, com 28 jogos. O Flamengo também tem um jogo por fazer contra o Sport de Recife. Em terceiro, o Cruzeiro, com 56.
E em quarto, o surpreendente Mirassol com 52. O Botafogo está na quinta colocação com 46 e na sexta colocação o Bahia também com 46 pontos. Fluminense, que joga hoje contra o Vasco, tem 41 pontos e o Vasco da Gama está em nono colocado, tem 36 pontos, é também o adversário do Fluminense hoje, né? Na zona do rebaixamento, Vitória 28, Fortaleza 24, Juventude 23 e Sport 17 pontos estão aí na zona da degola. Vamos agora a tabela do segundo turno do Campeonato Brasileiro. No segundo turno, nós temos o Palmeiras ainda também como o melhor time, seguido pelo Flamengo, né? A campanha muito boa aí do Palmeiras também no segundo turno, liderando aí o retorno. E atrás está o Flamengo, diferença de 1 ponto de um para o outro. Vejam que a campanha do Mirassol também no segundo turno ela é impecável. E o Vasco da Gama, depois do Flamengo, é o melhor carioca. Também tem 17 pontos conquistados aí no retorno. Seguido do Fluminense, também com 17 pontos. E mais abaixo o Botafogo, 15 pontos conquistados. Vamos agora à tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo. A tabela de curiosidades nos diz o seguinte: Palmeiras é o time que mais venceu, tem 19 vitórias. O Sport é que menos venceu, apenas 2 vitórias. Flamengo é o time que menos perdeu, só tem 3 derrotas em todo o campeonato. E o Juventude é aquele que mais perdeu, são 17 derrotas. Melhor ataque Flamengo, 56 gols. E melhor defesa também é a do Flamengo, foi vazada apenas 15 vezes. Pior ataque o Sport, fez 21 gols. E a pior defesa, Juventude, sofreu 53 gols. Melhores mandantes, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Mirassol, todos com 53 pontos ganhos como mandante. Melhores visitantes, Flamengo e Palmeiras, somaram 26 pontos nessa condição de visitante. O pior visitante é o Vitória da Bahia, não conquistou nenhuma vitória como visitante. O pior mandante é o Sport, apenas 1 vitória. O Palmeiras lidera o segundo turno, como já vimos, 1 ponto a mais que o Flamengo. E o Fluminense não perde há 5 rodadas e o Cruzeiro não perde há 4 rodadas. Agora nós teremos aí a tabela de desempenho dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Temos o Flamengo com 61 pontos, 18 vitórias, 35 pontos como mandante, 26 pontos como visitante. O Botafogo, 46 pontos, 13 vitórias, 25 pontos como mandante, 21 pontos como visitante. O Fluminense, 41 pontos, 12 vitórias, 28 pontos como mandante, 13 pontos como visitante. E o Vasco da Gama fecha a lista, 36 pontos, 10 vitórias, 22 pontos como mandante, 14 pontos como visitante. Lembrando que Fluminense e Vasco se enfrentam ainda pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá um outro jogo também, entre Juventude e Bragantino. Vamos à próxima rodada, disputada no fim de semana, já que no meio de semana teremos jogos pelas semifinais da Libertadores. 25 de outubro, sábado, no Maracanã, Fluminense e Internacional, às 5h30 da tarde. Também no sábado, em Fortaleza, Fortaleza e Flamengo, às 19h30 no Castelão. No domingo, o Botafogo recebe o Santos às 16 horas no Newton Santos. E um pouco mais tarde, às 18h30, o Vasco vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques. Bom, fizemos aí um panorama geral do Campeonato Brasileiro e agora vamos ver algumas curiosidades também sobre Campeonato Brasileiro e outras competições. Começando por Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras têm uma disputa à parte nesse campeonato aí. Vejam aí, ano após ano, que Flamengo e Palmeiras, por 11 vezes, fizeram campanhas superiores um ao outro. E o Flamengo, nessas oportunidades, conquistou 3 títulos e o Palmeiras conquistou 1 a mais, 4 títulos. Quer dizer, Flamengo e Palmeiras realmente são as maiores forças atuais
do futebol brasileiro. E entre eles a disputa é acirrada. 11 vezes cada um foi melhor do que o outro nos pontos corridos. Vamos agora para vídeos aí interessantes. Quais os times que nunca caíram nos pontos corridos? Vamos acompanhar aí quais são os times que nunca caíram nos pontos corridos. Quais os times que nunca caíram no Brasileirão de pontos corridos? Ou seja, desde 2003 e considerando times que jogaram mais de 3 edições. Eu sou o Gustavo, eu vou te contar, fica aqui comigo no vídeo, aproveita e me segue. Os times em questão são o Fluminense, São Paulo e Flamengo. E considerando todas as edições dos pontos corridos, nenhum desses 3 times caiu. Eles disputaram todas as 23 edições do Campeonato de Pontos Corridos. Se considerarmos todas as edições da história do Campeonato Brasileiro, apenas São Paulo e Flamengo nunca caíram. O Fluminense caiu em 1997 para a Série B do Brasileiro e em 1998 para a Série C e tem um total de 60 participações na Série A. Já o Flamengo, com 60 participações, jamais caiu para a Série B. O São Paulo nunca caiu para a Série B também, com 58 participações na Série A. E aí, me diz nos comentários, o seu time já caiu? Bem, vimos aí que Flamengo, Fluminense e São Paulo foram os times que jamais caíram nos pontos corridos, sendo que o Fluminense, ao longo dos campeonatos brasileiros, disputados aí em outros formatos, o Fluminense já sofreu quedas para a Série B. Vamos ver agora quem foram os campeões brasileiros invictos. Vídeo na tela. Quais times já venceram o Campeonato Brasileiro de forma invicta? Eu sou o Gustavo, eu vou te contar, aproveita e me segue aí. Começando o Palmeiras, que em 1960 jogou 4 partidas, venceu 3 e empatou 1, com aproveitamento total de 83,3%. O Santos venceu 3 brasileiros consecutivos sem perder nenhuma partida, começando em 1963 com 4 jogos e 4 vitórias, aproveitamento de 100%. Já em 1964, o Peixe venceu novamente sem perder nenhuma partida, mas dessa vez foi uma campanha de 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate, com aproveitamento de 88,9%. Em 65, novamente deu o Santos campeão invicto e dessa vez com 4 partidas disputadas, 3 vitórias e 1 empate, com aproveitamento de 83,3%. Passando agora para 1966, com o Cruzeiro, que foi campeão brasileiro invicto e goleando esse Santos aí de Pelé na final. O Cruzeiro jogou 8 partidas naquela edição, com 7 vitórias e 1 empate, dando aproveitamento total de 91,7%. Por fim, vamos falar da campanha mais épica de um time campeão brasileiro invicto, que foi o Internacional. O Colorado, em 1979, foi campeão invicto e jogou nada mais nada menos que 23 jogos, com 16 vitórias e 7 empates, dando um aproveitamento total de 79,8%. E por muito tempo, antes da unificação do Campeonato Brasileiro, o Inter era o único clube a ter o feito de vencer o campeonato invicto. Mas após o reconhecimento dos títulos antes de 71, outras equipes entraram no Selecto Hall de campeões invictos do campeonato. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários e me conta aí também se seu time já foi campeão invicto do Brasileirão. Bom, para mim o Campeonato Brasileiro começou em 1971. Essa unificação feita pela CBF, na minha maneira de ver, é equivocada. Para mim, o Internacional é o único campeão brasileiro invicto. Vocês viram ali que o Santos foi campeão brasileiro invicto, disputou 4 partidas. Eram torneios que a CBF resolveram alçar o campeão desses torneios, Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, a campeões brasileiros. Ainda reconheceu um título do Atlético Mineiro lá em 1937. Quanto absurdo. Para mim, o Campeonato Brasileiro começou em 71 e o único campeão invicto foi o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Vamos ver agora os times com mais títulos nacionais no século XXI. Na tela o vídeo para você acompanhar. Quais são os times com mais títulos nacionais contando apenas o século XXI? Ou seja, de 2001 para cá. Eu sou o Gustavo, eu vou te contar, aproveita e já me segue aí que tem muito conteúdo de futebol. Em sexto, o Atlético Mineiro. E o Galo de Minas conquistou 4 títulos nacionais no século XXI, sendo um brasileiro, 2 Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Abrindo o top 5, o São Paulo com 5 títulos nacionais, sendo 3 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Em quarto lugar, o Cruzeiro com 6 conquistas, sendo 3 brasileiros e 3 Copas do Brasil. E abrindo o top 3, o Corinthians também com
6 títulos, mas com peso maior que o Cruzeiro, sendo 4 campeonatos brasileiros e 2 Copas do Brasil. O Palmeiras vai na segunda posição com 8 títulos conquistados, sendo 4 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Brasil e 1 Supercopa do Brasil. E em primeiro lugar, o Flamengo com 10 títulos, sendo 3 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Brasil, 3 Supercopas do Brasil e 1 Copa dos Campeões. Então, esse aí ficou um ranking final. Em qual lugar que ficou seu time? Deixa aí nos comentários e não esquece de me seguir. Vimos que o Flamengo lidera aí em conquistas nacionais no século XXI e o Palmeiras é o segundo colocado. Agora vamos ver em competições internacionais no mesmo século XXI. Quem ganhou mais títulos internacionais no século XXI? Você sabe quais são os clubes brasileiros com mais títulos nos últimos 10 anos? Vamos considerar os títulos nacionais, internacionais e estaduais, inclusive aqueles conquistados em 2025. Em quinto lugar, temos o Atlético Paranaense com 10 conquistas. O Furacão conquistou 1 Copa do Brasil, 2 Sul-Americanas, 1 Copa Suruga Bank e 6 campeonatos estaduais. Já em quarto lugar, o Atlético Mineiro. O Atlético também conquistou 10 títulos nos últimos 10 anos, mas tem um peso maior que o Atlético Paranaense. E os títulos são 1 Campeonato Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 1 Supercopa do Brasil e 7 Campeonatos Mineiros. Já em terceiro lugar, o Grêmio também com 10 conquistas, mas um peso maior do que os 2 Atléticos. O Imortal conquistou 1 Libertadores, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 7 Campeonatos Gaúchos. Na vice-liderança, o Palmeiras com 14 títulos. O Verdão no período ganhou 2 Libertadores, 4 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Supercopa do Brasil e 4 Campeonatos Paulistas. E na primeiríssima colocação, o Flamengo. O rubro-negro carioca ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 3 Supercopas do Brasil e 6 Cariocas, totalizando 16 títulos. Então, esse aqui é o ranking final. E aí, o que você achou? Deixa aí no seu comentário e não esquece de me seguir. Uma correção aqui, esse vídeo que nós vimos foram os títulos conquistados pelos clubes brasileiros nos últimos 10 anos. Vimos que o Flamengo também lidera essa lista com 16 títulos conquistados. Mas nós temos aí os títulos internacionais no século XXI. Acho que a produção vai colocar aí, nós temos esse vídeo aí, produção? Então vamos colocar aí os títulos internacionais. Nós tivemos um probleminha com esses títulos internacionais, então vamos mostrar numa próxima oportunidade. Fato é que o Flamengo lidera nos títulos nacionais e também nos últimos 10 anos. Ninguém ganhou mais que o Flamengo. E o Palmeiras também é protagonista nessa história. O Palmeiras se insere nesse contexto aí dos times que mais conquistam títulos no século XXI. Flamengo e Palmeiras vêm brigando aí e estão brigando também pelo Campeonato Brasileiro desse ano. Na minha opinião, um dos dois vai ser o campeão. Aliás, temos aí uma tela com chances de título pelo GE. Vamos ver aí as chances de título entre esses dois times, Flamengo e Palmeiras. Colocaram ali o Cruzeiro, mas as chances bem reduzidas, mas ainda na briga, 2,35%. Já o Flamengo tem, com a vitória sobre o Palmeiras, aumentou um pouco, 39,45%, e o Palmeiras caiu de 70% que tinha na segunda-feira passada. Mostramos aqui o Palmeiras com 70% de chance de conquistar o título. As chances após a derrota para o Flamengo por 3-2 no Maracanã caíram para 58,14%. Na minha opinião, Flamengo ou Palmeiras vai ser o campeão brasileiro de 2025. Restam aí 10 jogos para serem jogados e a disputa está bastante acirrada, pau a pau. Flamengo e Palmeiras realmente têm os melhores times, correndo por fora ali com poucas chances. O Cruzeiro, mas permanece na briga ali, por questões matemáticas, mas Flamengo e Palmeiras, considero que um deles vai ser o grande campeão brasileiro de 2025. Flamengo e Palmeiras, como eu ressaltei no primeiro bloco,
são realmente os melhores times do Brasil. São times que podem decidir, inclusive, a Libertadores. Vamos entrar aí na Libertadores, vamos falar sobre Libertadores, o assunto agora é Libertadores. E Flamengo e Palmeiras, na minha opinião, têm grandes chances de repetir a final de 2021, que foi vencida pelo Palmeiras na prorrogação, no tempo regulamentar, no tempo normal, 1-1, prorrogação, Daverson fez o gol do Palmeiras, gol do título, e o Palmeiras, naquela oportunidade, em Montevidéu, sagrou-se campeão da Libertadores. Agora, o Palmeiras vai enfrentar a LDU. Na minha opinião, o Palmeiras tem um time muito, mas muito superior à LDU. O que tem em desfavor do Palmeiras é jogar na altitude, onde a LDU é um adversário dificílimo de ser vencido. Poucos times brasileiros conseguem se dar bem, conseguem vencer a LDU jogando em Quito. A LDU é um time muito bem muito bem preparado fisicamente, é um time muito forte. A LDU ganhou uma Copa Sul-Americana, a LDU já foi campeã da Libertadores em 2008, numa final memorável contra o Fluminense, venceu nos pênaltis em pleno Maracanã. Naquela oportunidade, a LDU goleou o Fluminense em Quito. Quer dizer, o Palmeiras precisa ter bastante cuidado e atenção na primeira partida para que a LDU não faça uma diferença significativa de gols. Acredito que se o Palmeiras perder por 1 ou até 2 gols de diferença, pode sim reverter a vantagem quando jogar no Allianz Parque em São Paulo na próxima semana. Mas nessa partida, o meu palpite é que seria empate. Estou recebendo aqui um comunicado da produção que nós conseguimos aí o vídeo das conquistas internacionais. Então, depois que eu falar da Libertadores, eu passo o vídeo aí para os nossos telespectadores. Então, acho que um empate em Quito é um grande resultado para o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras eliminou o River Plate, que é um bicho-papão de Libertadores, né? Então o Palmeiras vem com muita moral e acredito que, se passar bem esse primeiro jogo em Quito, perder por 1 gol de diferença ou até mesmo 2 gols, o Palmeiras tem totais condições de reverter a situação jogando em São Paulo. Palmeiras, então, favorito nesse confronto. E o outro confronto é um confronto duríssimo para o Flamengo. É um time argentino que o Flamengo vai enfrentar. Primeiro jogo no Maracanã, na quarta-feira. Enfrentará o Racing. O Racing é um time mais forte do que o Estudiantes, que o Flamengo teve muitas dificuldades para eliminar. Foi nos pênaltis, venceu por 2-1 no Maracanã e perdeu por 1-0 na Argentina. Nos pênaltis, o Rossi foi o grande destaque, né? Pegou algumas penalidades e o Flamengo se classificou. Agora o adversário é mais duro do que o Estudiantes. O adversário, o Racing, tem um grande time, uma torcida apaixonada, um estádio maior do que o Estudiantes, cabem mais torcedores. Acredito que esse primeiro jogo vai ser fundamental para o Flamengo se manter vivo na Libertadores. O Flamengo precisa ganhar esse jogo e ganhar bem, levar uma boa vantagem para a Argentina, pelo menos vencer por 2 gols de diferença. Ainda vencendo por 2 gols de diferença, não tenham dúvidas que o Flamengo enfrentará muitas dificuldades na Argentina. Não tem favorito nesse confronto, na minha opinião. O Flamengo tem uma melhor equipe, tem mais time do que o Racing, mas o Racing é um time muito aplicado e que com certeza não vai facilitar as coisas para o Flamengo. Então, vamos ver aí na próxima semana, vamos comentar aí tudo sobre essas 2 partidas, LDU e Palmeiras em Quito,
Flamengo e Racing no Maracanã. Bom, então vamos agora, a produção me avisou que o vídeo foi recuperado, então vamos colocar aí times com mais títulos internacionais no século XXI. Quem será que também ganhou mais títulos internacionais no século XXI? Quais são os times com mais títulos internacionais contando apenas o século XXI? Ou seja, de 2001 para cá. Eu sou o Gustavo, eu vou te contar, aproveita e já me segue aí que tem muito conteúdo de futebol aqui. Empatados na 6ª posição temos 4 clubes: Santos, Atlético Mineiro, Grêmio e Fluminense com 2 títulos cada. Todos eles conquistaram a Libertadores e a Recopa Sul-Americana no século XXI. Em 5º lugar, o Atlético Paranaense com 3 conquistas, sendo 2 Copas Sul-Americanas e uma Copa Suruga Bank. Na 4ª posição, 2 times empatados, sendo o Flamengo e o Palmeiras, que no século XXI conquistaram 2 Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Abrindo o top 3, o Corinthians com 3 títulos, tendo um peso maior que o Flamengo e o Palmeiras, já que o Timão tem um Mundial, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Em 2º lugar, o São Paulo com 3 títulos também, com um peso maior que o Corinthians. O tricolor paulista tem no século XXI um Mundial, uma Libertadores e uma Sul-Americana. E em 1º lugar, o Internacional com 7 títulos internacionais no século XXI. Colorado tem um Mundial, 2 Libertadores, uma Sul-Americana, 2 Recopas Sul-Americanas e uma Copa Suruga Bank. E assim ficou o ranking final. Em qual lugar que o seu time ficou? Deixa aí nos comentários e não esquece de me seguir. Bom, em títulos internacionais, Flamengo e Palmeiras em 4º colocados. O Internacional é o que tem conquistados mais títulos internacionais no século XXI. É o Internacional de Porto Alegre, um grande time que não vem fazendo aí uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Desde 1979 não conquista esse título brasileiro. O Internacional realmente está devendo aí aos seus torcedores, né? Foi eliminado em 2023 para o Fluminense na Libertadores, num jogo em Porto Alegre, em que o jogador Valência perdeu aí uma infinidade de gols e o Internacional acabou sofrendo uma desclassificação, uma eliminação para o Fluminense, que depois veio a conquistar o título contra o Boca Juniors. Bom, vamos voltar aqui a falar de brasileiro, porque o Marcos Macedo, colaborador do programa, enviou para mim aqui as probabilidades de ser campeão pela Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos ver aqui. Está dando essa probabilidade de campeão. Flamengo e Palmeiras têm uma diferença mínima entre um e outro. Palmeiras 48,6 de probabilidade de ser campeão. Flamengo 48,3, ou seja, muito parelho aí essa disputa entre Flamengo e Palmeiras. E o Cruzeiro é o outro time apontado ainda com chances de conquistar o título, com 2,8% de chances de ser campeão. Então, nessa probabilidade aqui da Universidade Federal, o Flamengo e Palmeiras ficam mais próximos aí do que aquela do GE. Bom, estamos chegando aqui ao fim de mais um programa no Ataque na Defesa, e o programa de hoje eu quero dedicar a uma pessoa bastante especial na minha vida. Trata-se do meu irmão Alfredo Abraão Pachá, com quem eu aprendi a torcer pelo Flamengo. O Alfredo está fazendo aniversário no dia de hoje, está aí uma foto dele comigo, sempre presente no Maracanã, sempre me acompanhando. Nós temos cadeira cativa lá no estádio. Ontem ele não compareceu porque teve uma festa preparada pelos seus amigos para ele, mas na quarta-feira estaremos juntos lá no Maracanã para assistirmos ao jogo entre Flamengo e Racing pela Libertadores. E o Alfredo é hoje, então, o homenageado do programa No Ataque na Defesa. Alfredo, parabéns, Deus te abençoe e te proteja sempre, muitas felicidades e muita saúde para você, meu irmão, que me ensinou a ser um rubro-negro fervoroso. Obrigado, Alfredo. Beijo no seu coração, parabéns, e vamos ficando por aqui, o programa No Ataque na Defesa.
Voltamos aí na próxima segunda-feira com rodadas do Campeonato Brasileiro e também pela Libertadores. Obrigado aí pela sua audiência, um abraço a todos e até o próximo programa.